No início dos anos 90, a banda U2 surpreendeu seus fãs com uma nova sonoridade, um novo visual e uma turnê chamada Zoo TV, que foi a mais lucrativa do ano de 1992. E praticamente um pouco mais de 30 anos, a banda resolve lançar um álbum comemorativo dessa turnê. Estou falando desse álbum aqui, ó. Zoo TV Live in Dublin 1993. Vamos contar todos os detalhes dessa turnê e principalmente desse show que deu origem a esse álbum. Roda a vinheta! U2 Zoo TV Live in Dublin 1993. Esse álbum que na verdade é um EP de 5 faixas que foi lançado em comemoração aos 30 anos da turnê Zoo TV e também culminou ali no encerramento da turnê de aniversário do álbum Achtung Baby 30 anos, onde eles fizeram ali uma residência no The Sphere em Las Vegas, ali de setembro de 2023 a março de 2024. Mas para a gente falar sobre a história desse show que deu origem a esse EP, nós precisamos voltar a novembro de 1991, quando a banda resolveu surpreender os seus fãs ao lançar o álbum Achtung Baby. A banda estava com visual novo, sonoridade totalmente diferente dos anos 80, tinha deixado aquele ar mais sério, mais político ali dos anos 80 e adotou um ar mais irônico, e que o álbum assim foi um extremo sucesso que teve 5 singles lançados, que inclusive eu já trouxe até esse álbum Achtung Baby aqui para o canal. Mostrei o álbum de 20 anos aqui na minha coleção, e se você quiser assistir esse vídeo, tem pouco mais de um ano que eu fiz. Se quiser assistir esse vídeo, eu vou deixar o link na descrição e no card aqui acima para você saber mais detalhes sobre as gravações desse álbum. Mas o álbum foi lançado e a turnê só foi começar em fevereiro de 1992. Foi uma extensa turnê, mais de 150 shows, quase 2 anos de turnê, rodou o mundo inteiro praticamente e foi dividida em 5 partes. Só no ano de 1992 a turnê teve 3 pernas diferentes, 3 partes diferentes. De finalzinho de fevereiro, 29 de fevereiro até o final de abril, a banda estava rodando ali pelos Estados Unidos e Canadá. E foi uma turnê assim completamente diferente do usual, porque a banda começava logo de cara, as 8 primeiras músicas eram músicas novas do álbum Achtung Baby. E a banda praticamente deixou de lado grandes clássicos da banda dos anos 80. Então foi uma coisa assim totalmente revolucionária, até porque o Bono já tinha dito nos shows finais da turnê anterior, da turnê Love Town, ali no início dos anos 90, em 1990, quando eles tocaram na Holanda, Bono chegou a falar que eles precisavam dar um tempo e começar a sonhar tudo de novo. Então realmente eles começaram praticamente como se fosse uma banda nova, Tiraram todo aquele repertório de grandes clássicos e começaram a tocar mais material novo. E ali em maio a banda foi para a Europa. Apesar dessa turnê Zoo TV ter sido uma turnê a mais lucrativa do ano de 92, também tinha um custo muito grande para a banda, Afinal, era uma equipe gigantesca, era também um equipamento enorme de caro. E aí o que aconteceu foi que o Bono chegou até a falar em algumas entrevistas que, apesar de ter sido muito lucrativa, foi muito dispendiosa, e que 5% do público, se não tivesse comparecido 5% do público, que teria tido prejuízo. Essa foi a grande turnê do U2. Bom, mas mesmo assim a turnê estava indo um extremo sucesso e a banda retornou aos Estados Unidos, América do Norte, em agosto de 1992 para tocar em estádios, até porque a primeira e a segunda parte tocava apenas em arenas. E em estádios a coisa tomou grandes proporções. Eles mudaram um pouco mais o repertório, eles começaram a adicionar alguns clássicos que tinham sido esquecidos, como Sunday Bloody Sunday, New Year's Day, e ali eles puderam ali testar algumas músicas novas que não deram certo, substituíram por esses clássicos. E a turnê foi até o final de novembro de 92, quando eles decidiram dar uma parada, já que vinha ali o Natal, o inverno, vinha o Natal, Ano Novo, mas a banda estava tão empolgada, mas tão empolgada, que eles decidiram não parar. Decidiram entrar em estúdio em fevereiro de 93 para gravar um novo EP intitulado Zuropa, apenas 4 faixas. Só que a empolgação foi tão grande, The Edge queria fazer apenas um EP e Bono queria fazer um álbum, mas a empolgação era tão grande ali
que eles acabaram criando nada mais nada menos do que 20 músicas, mas apenas 10 entraram no álbum. Algumas ficaram de fora que vieram a ser lançadas posteriormente, que foi o caso da Hold Me, Thrill Me, Kiss Me, Kill Me, que entrou na trilha sonora do Batman Forever, e outras músicas que entraram no álbum pop, como foi o caso de Wake Up Dead Man, If God He Sent His Angels e If You Wear That Velvet Dress. Essas três aí eram para ter sido entradas no Zoo Europa. Mas a gravação foi ali uma loucura, como os próprios integrantes falaram. Foi muita correria, estiveram ali de fevereiro a maio para concluir o álbum, porque em maio vinha a quarta parte da turnê, intitulada de Zoo Europa Tour, né? É o novo nome que eles deram, a Zoo TV Tour. E logo ali os primeiros shows que eles fizeram, os 4 primeiros shows ali em maio, que eles fizeram na Holanda, eles praticamente, os dias livres que eles tinham, eles pegavam o avião, voltavam para Dublin para poder terminar, para concluir o álbum que ia ser lançado apenas em julho. Então foi aquela correria, fazer os overdubs, mixar, terminar de gravar, então foi muita correria. Mas deu tudo certo, a banda começou a tocar esse material inédito, porque o álbum só foi lançado em julho e a turnê tinha começado 2 meses antes. Chegaram a tocar ali as faixas Numb, chegaram a tocar também Stay Far Away So Close e raramente tocaram as faixas Zuropa e Babyface. E essa turnê teve algumas inovações, onde o Bono apresentou alguns alter egos dele, né? Por exemplo, ele começava sempre os shows num personagem chamado The Fly, né? Onde ele encarnava ali uma mistura de Jim Morrison com Elvis Presley, né? Ele chegou até a falar que ele dizia que usava as calças de couro de Jim Morrison com a jaqueta de Elvis Presley da época que ele voltou aos palcos no final dos anos 60 e com os óculos de Lou Reed. Então ele tinha esse alter ego ali logo no início do show. Ele chegou no final ali da turnê de 92, ele chegou a ter um outro personagem que era um televangelista chamado The Mirror Ball Man, que em 93 foi substituído por um outro personagem chamado Macfisto, que ficou bastante famoso, né? Que chegou a ser revisitado ali na turnê de 2018, na Experience Innocence Tour. Mas essa turnê também teve algumas participações especiais bem legais, como teve a participação de Axl Rose cantando Knock on Heaven's Door num show deles na Áustria em 92. Também teve a participação especial do próprio Lou Reed ali no Giant Stadium, né? Logo ali o primeiro show da terceira parte da turnê, onde ele cantou ali, e depois, as próximas vezes que eles tocaram, o Lou Reed participava através de um telão, né? O Bono fazia um dueto com ele num telão. E também teve a participação de integrantes do ABBA cantando Dancing Queen, quando eles tocaram na terra natal dos ABBA, mas foi assim sensacional. É uma turnê que, ao meu ver, marcou muito o U2 e também marcou muito o mundo da música, justamente por ter essa inovação de telões, de interatividade, de transmissões ao vivo ali. Várias vezes o Bono, em determinados momentos, pegava o telefone e ligava para a Casa Branca, às vezes ligava para um táxi, às vezes ligava para pedir pizza. Então era uma coisa assim muito engraçada, né? Muito irônica, né? E essa turnê culminou o final dela, né, da quarta parte da turnê, em 2 shows lotados e esgotados em Dublin, no RDS Stadium, né, o Royal Dublin Society, onde esses 2 shows eles fizeram um compilado e lançaram nesse EP. Eu lembro que o último show da turnê do dia 28 de agosto foi transmitido mundialmente. Eu lembro de ter ouvido esse show na rádio. Na época eu não lembro se foi a Rádio Cidade ou a Rádio Transamérica do Rio. Eles chegaram a colocar o show quase que na íntegra. Eu lembro que eu tinha gravado sem fita cassete e que depois vários bootleggers chegaram a lançar esse show na íntegra, um show muito legal. Mas o show do dia anterior em Dublin, do dia 27, era um show até então inédito, só tinha ali a existência de gravações amadoras, né, dos bootleggers ali, gravação da plateia, e que, por incrível que pareça, a banda resolveu mexer nos arquivos e lançar de 5 faixas desse álbum, 4 desse show do dia 27. Então 4 faixas nunca antes ouvidas nessa qualidade estupenda, sabe? Mas a turnê não terminou por aí. O que eles fizeram foi dar um tempo durante os meses de setembro e outubro. Em novembro eles voltaram para a última parte da turnê, que eles intitularam de Zoomerang, onde eles passaram ali pela Oceania, né, e também pelo Japão, onde a turnê terminou em dezembro
de 1993. Bom, eles aproveitaram esse final da turnê para testar as outras músicas do álbum Europa, que até então eles não tinham tocado nas legs anteriores, né, nas pernas anteriores, que foi o caso de Daddy's Gonna Pay For Your Crash Car, Lemon e Dirty Day. Né? E essa turnê marcou muito o U2, porque o U2 chegou a revisitar não só na Esfera, né, na The Sphere, em 2023, 2024, como também chegou a revisitar na turnê de 2011, onde eles fizeram um show em Glastonbury, onde eles começaram ali o show tocando várias músicas do Achtung Baby na mesma ordem praticamente da ordem que eles tocavam as músicas nas UTV. Várias vezes durante a turnê Vertigo eles chegaram a revisitar ali no Bis, né, no Encore, várias músicas ali do Achtung Baby. E foi isso, foi uma turnê que marcou muito, inclusive o que a gente vê hoje de artistas usando telões, interatividade no palco, eu tenho que dizer que foi devido à turnê UTV do U2, que levou ao show business a um outro patamar, né? Mas eu não quero aqui me alongar muito nesse vídeo, que eu quero mostrar esse álbum, esse EP, que é uma edição limitada, muito bonita por sinal, que vale muito a pena se você é fã do U2. E antes de mostrar ele por dentro, não esquece de deixar seu comentário, dá o seu hype se estiver assistindo pelo celular e deixa o seu curtiu. Valeu? Vamos ver ele por dentro? Bora lá! Bom, esse aqui é o nosso álbum do U2, Zoo TV Live in Dublin 1993 EP. Esse EP aí que foi praticamente uma comemoração dos 30 anos da turnê, né? E como vocês podem ver aqui na capa, no lado esquerdo, ele vem com esse adesivo escrito Zoo TV Live in Dublin 1993 EP, edição limitada e pela primeira vez apresentando 5 faixas, incluindo 4 delas nunca antes lançadas dessa turnê. E vem dizendo que é um vinil pesado de 180 gramas, né, de 12 polegadas, num vinil transparente amarelo neon. Muito legal, né? E apresenta aqui essa fotografia da época na capa, né? A contracapa vem aqui também com esse adesivo aqui no canto superior escrito Made in France, né? E aqui nós temos as músicas do álbum. No lado 1 nós temos as faixas Zoo Station, Mysterious Ways, Trying to Throw Your Arms Around the World, Stay Far Away So Close e Love is Blindness, dizendo que foi gravado em Dublin em 28 de agosto de 1993. Só que, na verdade, a única música que é do dia 28 de agosto de 1993 é a faixa Trying to Throw Your Arms Around the World. Todas as outras 4, que é o que ele falou que são inéditas, são do show da noite anterior, do dia 27 de agosto de 93. Lembrando que essa Trying to Throw Your Arms Around the World ela já tinha aparecido antes no CD Achtung Baby 30 Live, que foi um álbum que foi distribuído para quem é assinante do site u2.com. Então vinham lá todas as músicas do Achtung Baby numa versão ao vivo, e numa delas essa faixa é a faixa do dia 28 de agosto, que também entrou nesse álbum. Bom, vamos dar uma olhadinha no encarte dele aqui por dentro. Nós temos logo de cara essa fotografia, escrito Zoo, né, em neon aqui, né, umas luzes, né? E do outro lado nós temos aqui escrito TV, Zoo TV. E aqui abaixo nós temos à direita, na parte inferior direita, nós temos a ficha técnica. Quem é a banda, né? Bono, The Edge, Adam Clayton e Larry Mullen Jr. Quem fez as músicas, quem foi o engenheiro de som, onde foi masterizado, né? Tudo aqui, toda a ficha técnica do álbum está presente aqui nesses escritos. Vamos dar uma olhadinha no selo. É um vinil também muito bonito. Como vocês podem ver, ele tem essa cor amarelada neon, né? Muito legal. E aqui o selo do lado 1 tem a foto igualzinho da capa do álbum, onde não vem escrito o nome das músicas, só vem escrito Side 1, né, lado 1. E do outro lado, nós temos esse selo aqui, meio fazendo referência ali ao álbum Europa, né, com umas cores ali, uns riscados e tudo mais. Só vem dizendo Side 2. Muito bacana mesmo. É para quem é fã do U2 e principalmente para quem é fã da época da turnê desses álbuns, né, Achtung Baby e Europa, é um item valiosíssimo, né? É uma pena que, apesar de ser edição limitada, não dizem quantas edições foram feitas desse álbum, né? Mas você ainda encontra em muitas lojas esse álbum ainda à venda, né? Então provavelmente deve ter sido feita uma grande tiragem e que está até hoje aí no mercado. Mas é um álbum que vale muito a pena. Eu só lamento pelo fato de que a faixa The Fly, que aparece na versão japonesa,
só apareça em CD, né? Porque nem em vinil japonês foi lançada essa faixa, né? Mas é isso aí. Esse então é o nosso Zoo TV do YouTube Live in Dublin 1993 EP. Bom, espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Se gostou, dê o seu like, compartilhe para que o algoritmo do YouTube possa levar esse vídeo e os outros aqui do canal para mais e mais pessoas. Se estiver assistindo pelo celular, não esqueça de deixar o seu hype. Também deixe seu comentário, pois eu leio e respondo todos eles. Se você gosta também desse tipo de material, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sino de notificações, porque toda quinta-feira tem um vídeo novo aqui no canal. E também, se você quiser, torne-se membro do canal para ter acesso a vídeos exclusivos. Então, até a próxima. Valeu!